presença mais que especial deste meu grande amigo, deste homem que de alguma maneira foi João Batista na minha vida, porque abriu muitos caminhos para mim, preparou muito as minhas estradas, querido Padre Joãozinho. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Fábio. Uma alegria numa quarta-feira de cinzas, né? Cinzas de conversão. Inclusive você está com a testa preta, né? Acabei de sair da celebração ali em Taubaté. Tem gente que vai estranhar que eu estava em Taubaté celebrando a missa 7h30, né? E agora já está aqui. Celebrei aqui também agora para os músicos que estão participando desse CD que eu estou gravando pela Canção Nova. Aliás, estou revelando pela primeira vez aqui. O pessoal perguntou, o que você está fazendo? CD Mariano. Quero agradecer desde já a sua participação. Muito feliz. Eliana Ribeiro participou também, a Vilma, e todo o pessoal da comunidade da Missão Sede Santos, do Padre Marlon, lá de Taubaté. Está ficando muito bonito. São 11 canções marianas de consagração. Por isso que o título vai ser Nas Mãos de Maria. Né? Amém, que beleza. Quem está nas mãos de Maria, com certeza, está no coração de Jesus. Padre, e a antropologia das cinzas? Pois é. Bonito o significado de hoje, né? Quando a gente coloca cinza, hoje, o missal diz que a gente pode dizer, converte-te e creia no Evangelho, ou então, tu és pó, e pó haverás de tornar-te. É uma palavra bíblica dura de a gente ouvir, né? Você é só pó, né? Você é terra, mas eu ouvi 21 gramas, né? Não tem aquele filme, né? Tem um filme que trabalha um pouco isso, do que a gente é vira, reduzido. Né? Uma caixinha de fósforo, de poeira, né? A gente é pó. Então, a quaresma é um tempo de resgatar essa poeira de humildade, primeira coisa. E humildade vem também de humus, né? Vem de terra, vem de estar grudado no planeta, nesta força da gravidade que nos dá tudo, mas que também pede tudo de volta. Para ela a terra deu e a terra leva de volta. Essa semana sepultamos o nosso irmão, né? O Padre Sidney, 37 anos, faleceu assim, na juventude, na força jovem do seu ministério lá em Cuiabá, de meningite, e 37 padres estavam presentes, né? 37 anos de vida, 37 padres, expó. E aí quando você estava lá, né? Quando estava plantando aquele jardim, o nosso cemitério no convento Sagrado Coração de Jesus em Taubaté é praticamente um jardim. Então quando estávamos plantando aquele irmão na terra, né, e plantando grama em cima depois ali da mãe dele, aquilo no meu coração eu senti assim, puxa, nós somos sementes, né? E o Padre Mariano, nosso provincial na missa, ele falou, olha, se alguém olhasse para uma rosa e não soubesse como é que ela acontece, não ia acreditar que de um ramo verde pode brotar uma flor tão diferente, né? Mas a vocação da roseira é desabrochar uma rosa, e isso é o que acontece na morte quando a gente desabrocha para uma vida plena, para uma florada, né? Nós somos só sementes, somos pequenos brotos nessa história, então precisamos recuperar essa dimensão de humildade. A quaresma é um tempo de recuperar a humildade. E é engraçado, eu estava ouvindo você no primeiro bloco falando da importância de viver esse tempo como um retiro, né? São 40 dias que devem ser bem aproveitados, não são 40 dias quaisquer, são 40 dias de intensa cura. Esse ano a campanha da Fraternidade fala sobre saúde pública. Nós precisamos lutar pela cura dos nossos hospitais. Existem hospitais doentes no Brasil. Como é que vai tratar uma pessoa doente se o próprio hospital está doente? E não falo só de infecção hospitalar, também de investimentos, de tanta corrupção, de tantos problemas que a campanha da Fraternidade vai tratar. Mas hoje, especificamente, na quarta-feira de cinzas, você estava falando daqueles remédios que existem para a gente curar as nossas relações. Nós temos uma relação com Deus, com o outro, comigo mesmo e até com o mundo, com as coisas. Vamos ficar na relação com Deus. Então o remédio para curar minha relação com Deus é a oração. Então, Jesus no Evangelho de hoje fala, olha, quando você rezar, não fique fazendo alarde. Sabe, Fábio, eu acho que às vezes a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus também está doente. Né? Há muita histeria espiritual, né? Há muitas pessoas que gritam tanto para rezar, dá a impressão que Deus é surdo, não é? Eu acho que os excessos da vida moderna, Padre, estão manifestados, todos eles, na vida mística, né?
Às vezes a gente vê uma confusão mesmo, tida como algo religioso. E essa confusão, ela precisa. É engraçado, a gente acaba chegando à conclusão de que nessa época de tantos excessos, a simplicidade tem sido o caminho mais certo para a gente poder chegar ao fundamental, à verdade, até mesmo ao conhecimento de Deus, né? O Padre Zezinho tem uma palavra que ele provavelmente inventou, como ele inventa tantas palavras essenciais. Ele falou assim: a gente está num tempo em que existem tantos supérfluos que nós precisamos aprender a essencializar. É verdade. Né? Achei tão bonito quando o Dunga respondeu para o pessoal no Twitter que ele não foi no Bote-Fé de Natal porque era um dia que ele tinha que celebrar em família os 25 anos de casado. E aí eu respondi para ele: que maravilha, você essencializou. E comentando sobre isso com o Padre Zezinho no café da manhã nessa semana, ele confirmou isso. Eu acho que nós precisamos fazer isso também nas missas. Essencializar as missas, essencializar a música, essencializar os nossos relacionamentos complicados, né? De família. Muitas vezes a gente complicou, superficializou demais os nossos supermercados, né? Os nossos shopping centers. Já viu como tem bugiganga que a gente compra e depois não consegue usar? É igual passar um dia na 25 de março, é 25, né? Aquela rua do comércio, né? A gente envelhece 10 anos, né? 1 hora que você fica lá dentro, porque é tanta possibilidade. No início o relógio que custava R$10, você já acha caro no final. É muito supérfluo também. O supérfluo cansa. Ele pesa sobre a gente. Pesa. E você parece que fica impossibilitado de reconhecer depois outras belezas. Então a quaresma é um tempo de essencializar. O que é Tirar, né, padre? Tirar Tirar. os excessos e ficar no fundamental. Levar uma vida simples. Por exemplo, fala-se de jejum para recuperar a disciplina comigo mesmo. Poxa, eu vou na minha médica, doutora Beatriz, cardiologista lá em Taubaté, ou que é sua médica também, hepatologista, doutora, que também é Beatriz. Beatriz, né? Também, de São José dos Campos. E tantos outros médicos, poderia falar aqui da doutora Gisela, né? Do doutor Savioli, estive com eles esses dias. O que a doutora Gisela, como nutricionista, fala? Essencializar a alimentação. Comer o que realmente vai me alimentar. Mas por que a gente come tanta porcaria? Bebe tanta porcaria, fuma tanta porcaria, né? Tanto supérfluo que não vai fazer bem para nada. Então, o jejum que Deus quer é o jejum que é saudável. Também existe um jejum doentio, masoquista, daquela pessoa que quer parar de comer um dia inteiro, 2 dias inteiros para dizer que está sofrendo, porque se sofrer bastante Deus vai gostar. Deus não quer a gente sofrendo. Assim. O jejum deve me levar à saúde. O jejum que faz mal é pecado. Né? Fazer uma dieta que faz mal é pecado. Tem tanta gente por aí que fica doente porque quis emagrecer. Uma dieta louca, não é verdade? Eu lembro, nós tínhamos uma vizinha lá em Fumim. Um dia ela chegou quase que caindo, né? Aí sentou, toda esparramada. Né? Aí minha mãe: o que foi? O que está acontecendo? Ela: eu estou o dia inteiro, pão e água. Aí a pessoa se danifica, né? Coloca um projeto. Mas Jesus é muito claro no Evangelho de hoje. Diz: olha aqui, não faça cara de tristeza. Eu ainda conta pra gente que está pão e água como se aquilo fosse uma vaidade espiritual. Vaidade, né? Espiritual. Que é um risco. É uma doença, uma religião doente. É um excesso, né? Às vezes excesso, a pessoa tem hoje... Superficializou a religião. E outro remédio, né? Então, a oração para curar a relação com Deus, o jejum para curar a minha relação comigo mesmo e a esmola. Que é a esmola mesmo, né? A gente fala caridade e tal, mas o remédio que Jesus propõe no Evangelho é a esmola, porque é uma caridade concretizada, né? Procurar alguém concreto. Eu disse hoje na missa uma frase que não é minha, dos Santos Padres, mas que eu adoro, aquele tipo de frase que eu adoraria que fosse minha. É aquilo que faz mais de 1 ano que eu não uso, não me pertence mais. Né? Eu tenho aquele sapato, 1 ano que eu não usei. Aquela blusa, sabe aquela blusa que faz 2 anos. Tem algum teclado lá, Cris, que já põe... tem mais de 1 ano, que eu vou passar lá na sua casa. O computador, né, que você não usa, faz 2 anos que não usa, mas procura alguém que precise dar. O primeiro computador, o notebook que eu ganhei foi do Padre Zezinho. Ele não usava mais, ele estava com 2. Ele me deu, ele pratica isso. Ô padre, hoje no Twitter, o Carlos, ele falou assim: Padre Fábio, gostaria muito que o senhor refletisse a respeito do texto de Mateus que fala, aquela passagem que diz que o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Uma referência que Jesus faz no momento que ele está com
permitindo, né, que os discípulos comessem com as mãos sujas e depois ele é questionado. Ajuda a gente a refletir isso como essa possibilidade de viver a pureza em todas as dimensões da vida nessa passagem que Jesus fala. Eu acho que ela tem que ser lida de modo complementar com aquela outra passagem que diz: a boca fala do que o coração está cheio. Realmente, o que provoca maior mal no meio da humanidade não é o que entrou pela boca, mas aquilo que já saiu pela boca de alguém, né? Então, hoje a gente estava falando de essencializar e de supérfluos, como nós temos que ouvir bobagens cantadas. Você liga o rádio, né? Como você tem... Eu não consigo mais, Fábio, sabia? Não consigo ouvir rádio. Eu não escuto rádio há muito tempo, a não ser uma rádio que eu sei que tem uma notícias e tal. Mas a primeira música vai bem, na segunda ela já me agride, né? Ela me agride, E aí você anda pela rua, né? Você é obrigado a ouvir coisas que já saíram de um coração pesado. Você liga a TV, certas novelas, é tanto grito, mas é tanto grito, que você vai sendo até contaminado por aquela referência grotesca. E há famílias em que realmente a única forma de relação é o grito. E o senhor tem razão quando fala que a palavra hoje tem um poder de contaminar muito grande. Talvez pelo fato de nós vivermos numa época onde a comunicação é muito fácil. Então, se diz muito facilmente as coisas, muitas vezes sem medir as consequências daquilo que está sendo dito. Muita coisa infeliz, né? O Twitter mesmo. Eu, às vezes, vejo no Twitter tanta agressividade, palavra maldita, como outro dia um desses, porque os comediantes agora, o stand-up, essa coisa que ficou tão em voga, né? Às vezes são tão grosseiros para tentar alcançar o humor, né? Então estava lá fazendo o seguinte comentário: e aí, já pegou a sua AIDS hoje? Extremamente agressivo, né? Grotesco, brincando com uma realidade séria, perigosa, de saúde pública, banalizando questões que são importantes. Às vezes se faz todo um trabalho para conscientizar a respeito de um determinado tema e de repente vem na necessidade de fazer uma piadinha ou de ser engraçado, ele vem e banaliza aquele tema. E qual é o instrumental para a banalização? A palavra. A palavra é, hoje, um excesso em muitos casos, né? A palavra sou eu fora de mim, né? Sou eu que não me dou conta mais. A partir do momento que eu pronunciei, ela não me pertence mais, ela já entrou no ouvido do outro, no coração, e ela daí tira a paz, já pode tirar a paz, ou não, ela pode ser uma palavra bem dita, e é tão bom você ouvir uma palavra bem dita. Nós estamos nos bendizendo aqui, né? Você está dizendo coisas boas, e está me fazendo bem. Eu penso que estou dizendo coisas boas, estou fazendo bem para você. Talvez alguém, ao ouvir a gente falar, nos ouça com o ouvido viciado, né? Querendo fazer o que os hipócritas dos fariseus e mestres da lei faziam com Jesus, ficavam ouvindo para tentar pegá-lo em alguma palavra. Né? E aí, o sujeito que está ouvindo a gente ali, já com a mão na internet, pensa assim: vou gravar esse programa no YouTube, novamente vou pegar o Padre Fábio e o Padre Joãozinho numa heresia qualquer, né? E aí ele corta um pedaço, ainda é maldoso, corta um pedaço do que a gente diz, né? Foi absolutamente o comum que qualquer padre diria numa quarta-feira de cinzas, é o que nós estamos dizendo aqui, nós não estamos dizendo nenhuma novidade, qualquer padre pregou sobre isso, o Papa pregou sobre isso, né? Os padres que eu conheço pregaram sobre isso, mas se alguém maldito, né, ouve a palavra bendita, ele tem que amaldiçoar a palavra, ele tem que perverter a palavra. E isso é diabólico, porque diabólico é aquilo que divide, né? Aquilo que cria confusão, e aí põe lá uma resposta na internet, banaliza, e fala palavras grosseiras também a esse respeito. E isso, não estou falando só com relação a nós, faz-se isso com outras pessoas. Na tentativa de combater um crime, comete-se um ainda maior, né? Muitas vezes a palavra está assim: eu quero defender aquilo que eu considero verdadeiro e ataco o outro de maneira... É a religião da intolerância. Totalmente contraditório, né? Talvez seria
uma pessoa me disse, eu vou fazer jejum de palavras nessa quaresma. Mas é aí que eu queria chegar, padre. Você sabe que hoje, para mim, eu refleti muito isso ao longo do dia. Começou com uma brincadeira, alguém que falou para mim no Twitter, Padre Fábio, eu vou fazer jejum de não conversar com o senhor no Twitter. Sei lá, ela deve ter os motivos dela. E eu achei aquilo interessante porque me sugeriu muitas coisas. Eu também quero trabalhar em mim esse silêncio que eu acho que é tão salutar nos dias de hoje e que é tão ausente dentro da nossa espiritualidade. Nós estamos falando demais, nós estamos multiplicando demais a nossa fala e a gente esvazia quase que o significado daquilo que a gente quer dizer. Eu sou amigo da filha do Ferreira Goulart, Luciana Goulart. É uma mulher muito inteligente e de vez em quando ela me escreve. E aí, quando eu encontro com ela lá no Rio de Janeiro, eu a conheci através do Heriberto Leão, o ator que participou do meu DVD. E ela escreve muito bem. E eu, conversando com ela, falei assim, Luciana, você escreve muito bem, mas escreve pouco. Aí ela sorriu para mim e disse assim, é que eu tenho muito respeito pela palavra. Eu acho que uma palavra para ser escrita, eu preciso estar muito consciente de tudo aquilo que eu quero dizer com ela. E você sabe que eu acho isso cristão? Eu acho que essa cautela com a fala é uma maneira muito interessante de nós entendermos o significado do silêncio. Eu acho que isso nos ajuda em casa, nas nossas relações. Às vezes os nossos relacionamentos são muito complicados, porque a gente fala demais, a gente fala sem pensar, quando a gente pensa, já falou e já falou errado, já estragou, e depois fica difícil de consertar. Quem sabe se a gente assumisse, né, um compromisso com a moderação verbal. Costumo dizer que tem gente que sofre com... Como é que chama? Quando não tem incontinência verbal, né? Tem gente que sofre de incontinência verbal, fala demais. Eu acho que hoje isso tem sido, em tempo de tanta comunicação, de tantos recursos de comunicação, eu acho que o silêncio, a postura silenciosa, moderada, é uma boa proposta para nós cristãos. E algumas pessoas ficam profundamente incomodadas diante do silêncio, do essencial que a gente falava, né? O Pequeno Príncipe não diz lá, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Eu estou imaginando uma cena que me aconteceu esses dias num retiro qualquer, em que eu olhei para o céu, era uma casa no interior, e finalmente eu vi as estrelas, e eu me dei conta, isso foi em Minas, eu me dei conta que fazia muito tempo que eu não via um céu estrelado. Um céu estrelado, né? Porque a gente vive em São Paulo, a gente vive em grandes metrópoles, ou então em estúdios, né? Você olha aqui e não vê estrelas, mas se a gente sair... Só o Christian, quando você olha para o lado. É uma estrela. E a Camila, sua digníssima esposa, vamos mostrar a Camila para quem não conhece, a belíssima esposa do nosso querido Christian, que o tolera no dia a dia. Nós toleramos nas quartas-feiras, mas a Camila tolera no dia a dia, com tanto carinho. Mineira, né, Camila? Deus abençoe, obrigado pela sua visita. Pois é, foi ali em Belo Horizonte que eu vi. Obrigado pela sua visita. Agora, se eu não for para longe da cidade, longe das luzes, eu não vou enxergar a estrela. Por isso que Jesus, no início da sua quaresma, ele vai para o deserto, né? Ele sofre as tentações. Talvez a gente pudesse programar, num momento qualquer, ou num momento do dia, um deserto, né? Aquilo que você falou, ficar um tempo calado. Por que eu tenho que sempre ligar a televisão? Por que eu tenho que sempre ligar o computador? Por que eu tenho que estar sempre plugado? Aliás, é uma doença. Não é? Uma doença. A gente eu vive acho com... que às vezes eu estou doente também. Às vezes eu tenho tanta necessidade da informação toda hora, que eu fico lá, o meu celular conectado na internet, e eu gosto mesmo de ver o que está acontecendo. E, de vez em quando, eu preciso dizer a mim, chega, né? Há outras coisas da vida que passam, que estão além desse celular, do que esse celular pode trazer para você. É impressionante como Jesus fugia da multidão. Ainda esse evangelho de hoje, dessa quarta-feira, ele evitou a multidão porque ele precisava dar umas aulas para os seus discípulos. Então não teria tempo, né? Não teria tempo. Então ele essencializou, ele escolheu um momento em que, longe da multidão, ele teria serenidade. Porque as coisas dependem de uma sintonia, não é?
Como é que eu vou compor uma canção se eu estou no meio do barulho? Eu preciso ter a matéria-prima da palavra, que é o silêncio. A Adélia Prado fala isso também, né? Como é que eu vou falar se eu antes nunca leio? Né? Então, É uma mulher que tem profundo respeito pela palavra também. Ela, para considerar um texto pronto, ela tem que ter vivido, né, muito aquele texto. E é engraçado porque o Drummond já dizia isso, né? Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Eu acho que essa experiência, padre, de fazer a vida, a experiência da vida interior, que é uma grande riqueza dos místicos, e que talvez a igreja sempre resguardou muito bem esse tesouro, né? Mas nossa geração tem perdido a experiência. Eu acho que a vida interior, essa vida mística, ela precisa ser retomada. Os valores que motivaram esses homens e mulheres que fizeram profundas experiências de Deus precisam ser retomadas. E é engraçado como isso, eu estava assistindo o DVD semana passada da irmã Kelly Patrícia, que fala justamente sobre alma esponsal. E eu fiquei assim tão impactado, porque eu não conseguia entender de onde vinha a beleza daquele acontecimento que foi gravado lá no teatro, talvez em Fortaleza. Eu olhava para a irmã Kelly Patrícia naquele formato que a gente já sabe, uma freira com outras freiras com ela, uma banda maravilhosa, cantando músicas com letras extremamente elaboradas, medievais, com uma roupagem moderna, dentro de um cenário simples, sem ela se mexer, me deixando hipnotizado. A irmã Kelly Patrícia, se ela pisca os dois olhos ao mesmo tempo, a gente pode considerar que ela fez uma coreografia. É a coisinha mais bonitinha de ver no palco. O máximo que ela faz, ela vira a página da pasta. E eu fiquei intrigado. Falei, meu Deus do céu. E a gente correndo atrás de recursos, correndo atrás do melhor iluminador, correndo atrás do melhor cenário. Me vem a irmã Kelly Patrícia com aquele DVD despojado, mas ao mesmo tempo com bom gosto, e me dá uma lição de mística. Como é que se evangeliza com beleza e simplicidade. Aconteceu um episódio, eu acho que não vai ser indiscreto da minha parte contar, no Bote Fé, lá de Natal, quando todos nós nos reunimos para entrar naquela canção do Padre Zezinho que ia acabar e encerrar, não é? No peito eu levo uma cruz. Nós estávamos muito felizes, não é? Porque estávamos nos encontrando, talvez pela única vez. Os incontráveis, né? Incontráveis. Padre Marcelo, Padre Os Robson, Padre Joãozinho, Padre se Fábio, Padre Zezinho. Então, Rosa de Saron, irmã Kelly Patrícia estava num cantinho, de olho fechado. Eu pensei, por que ela está assim? Eu estranhei. Só depois eu me dei conta que lá na frente do palco, o Dom Eduardo estava fazendo uma oração. Então, aquelas 30 mil pessoas que estavam lá na frente estavam em silêncio. E nós, atrás, conversávamos, né? A gente nem percebia, né, que estava em oração. A única que percebeu foi ela. Ela e aquele pessoal da produção que não tem nada de aparentemente cristão, que um sujeito chegou e disse assim, escuta, dá para vocês fazerem um pouco de silêncio? E todo mundo calou. Quer dizer, até a sensibilidade dele, que não é um homem orante, aparentemente orante, né, pediu silêncio para nós. E ela, porque vive do silêncio, independente do barulho que estava, ela não estava tirando ela foto. Ela sabe muito bem fazer. Ela fechou os olhos e no meio da algazarra ela entrou em clima. Bonito, né? Bonito demais. Obrigado, Padre. Obrigado por ter vindo. Esse programa é seu. Acabou? Acabamos. Nem doeu. Gente, reze pela gente. Agora vou fazer o Fábio sofrer ainda lá dentro do estúdio e gravar uma participação no meu CD. Minha gente, muito obrigado pela oportunidade de começar essa quaresma aqui com vocês. Que essas cinzas de hoje possam preparar a nossa Páscoa. Que a passagem pelo deserto possa ser, para nós, uma experiência de crescimento, de oportunidade. Volto a dizer, o tempo litúrgico é uma oportunidade de diferenciar o mistério da salvação. E neste momento a igreja nos convida ao silêncio, à sobriedade, palavras que são difíceis de serem aplicadas nos dias de hoje. Mas é de desafios assim que sobrevive um bom cristão. Que nós possamos ter, Padre, vamos abençoar o povo, que nós possamos ter nesses 40 dias essa oportunidade relevante, de torná-la cada vez mais relevante para o nosso processo de fé. Que depois dessa quaresma, a gente possa dizer com orgulho que nós ficamos melhores. Porque
a gente saboreou, a gente viveu, a gente se responsabilizou com tudo que liturgicamente ela nos convidou a viver. Derrame sobre todos nós, sobre nossas famílias, sobre a nossa quaresma, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha